Alô, você, meu amigo, você, minha amiga, muito obrigado por sua audiência. Já vou pedindo, se você não é inscrito no nosso canal aqui do YouTube, se inscreva no canal do YouTube. Se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook, já está seguindo no nosso Facebook, lembrando que você não precisa ser amigo, viu? Porque é uma página, uma fanpage, então é só seguir lá. Pronto, você já vai ser notificado automaticamente. É porque, às vezes, as pessoas me pedem para ser amigo de outras páginas que nós temos para coordenar a página do Facebook. Mas é uma exigência da Meta, né? Da empresa do Facebook. E é a mesma coisa também do Instagram. O Instagram é só seguir, né? O Twitter também, é só seguir e por aí vai. O tema hoje do nosso programa, você já viu aí na abertura, é o risco nuclear. O risco nuclear não é uma situação propriamente dita de uma guerra. Não precisa ser uma guerra. Pode ser, inclusive, um acidente de uma usina nuclear. Em 1986, não havia guerra. Não havia guerra, problemas no mundo como hoje existem, mas não tínhamos uma guerra. E a Ucrânia abrigava a usina nuclear de Chernobyl. Houve um acidente. Até hoje, aquela área toda se encontra isolada. Você já deve ter observado que foram vários e vários filmes sobre essa situação de Chernobyl. E agora, né, nós estamos aí à beira de um outro problema, que foi o ataque efetuado pelos russos à maior usina nuclear da Europa e uma das maiores do mundo. Para você ter uma ideia, se o acidente de Chernobyl matou gente, continua matando, porque a radiação naquele local se espalhou e a radiação causa diversas enfermidades, incluindo a situação oncológica, né? Então, continua tendo problema ali naquela região por conta de Chernobyl. No primeiro momento, os russos invadiram Chernobyl, tomaram conta de Chernobyl. A Agência Internacional Nuclear chegou a informar que houve uma elevação dos níveis de radiação no local e depois o assunto ficou controlado. Pelo menos é o que se dizem, né? Neste novo ataque, pelo que dá a entender, os russos sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles tomaram a usina nuclear. E nas últimas horas, estava pegando fogo, o incêndio foi controlado. O incêndio na maior central nuclear da Europa, em Zaporizhia, na Ucrânia, está apagado. Segundo os bombeiros, a central esteve a arder durante a noite, depois de bombardeada pelas forças da Rússia, o que podia ter causado um desastre nuclear maior do que Chernobyl. O presidente Volodymyr Zelensky deixou um aviso. A Europa tem de acordar. Agora, a maior central nuclear da Europa está em chamas. Os tanques russos estão a disparar contra equipamento nuclear. São tanques equipados com visores térmicos, por isso sabiam muito bem o que estavam a fazer. As sirenes fizeram-se ouvir um pouco por todo o país, incluindo na capital Kiev. A coluna de veículos militares com dezenas de quilómetros de comprimento continua praticamente parada às portas da capital e está assim há vários dias, mesmo se as imagens enviadas pelo Ministério Russo da Defesa mostram os carros em movimento. Este facto levanta várias questões sobre o estado dos veículos, mas também da aviação ucraniana, já que até agora a coluna não foi alvo de bombardeamentos. A aviação russa bombardeou vários edifícios na cidade de Chernihiv, perto de Kiev, incluindo um armazém petrolífero. Os ataques fizeram pelo menos 33 mortos civis e 18 feridos. Também em Kiev, vários edifícios foram bombardeados, incluindo um armazém que esteve a arder durante várias horas. Segundo o Ministério das Emergências, trata-se de um complexo com 10.000 metros quadrados. Não há vítimas conhecidas. A cidade de Kherson, no sul do país, foi a primeira a cair inteiramente em controle russo. As autoridades locais informaram que as forças da Rússia estão a controlar os principais edifícios governamentais. As últimas imagens mostram pessoas a fazer longas filas para comprarem pão.
As potências da NATO reforçam a presença nos países vizinhos. Os militares norte-americanos estacionados na base de Arlamov, perto da fronteira, estão a fazer exercícios. Já a França concentra as tropas na Roménia. Mais de 500 militares franceses chegaram a uma base no Mar Negro. Após o ataque, os americanos chamaram o ataque de crime de guerra, reino do terror de Putin. Então vão mandar tropas? Vão mandar tropas? Não, não vão mandar tropas. Não vão mandar tropas. Isso é conversa para boi dormir. Tá? Inclusive, eu queria lembrar a vocês que, neste momento, por conta dessa questão política no país, ficam querendo que o Brasil interfira. Não vai interferir. Não vai interferir. Né? O Brasil tem uma posição diplomática de neutralidade e isso vem de muito tempo. Aliás, até a Segunda Guerra Mundial, né? Chamavam Getúlio Vargas de nazista, porque não queria entrar na Segunda Guerra Mundial. Essa manchete aqui é um dos exemplos de por que o Brasil, o nosso país, não deve entrar nesse negócio. Porque, primeiro, a gente tem que ver a população brasileira. O PIB do país cresceu 4,6% em 2021, melhor desempenho desde 2010, agências internacionais de notícias estão destacando o feito positivo brasileiro, né, dentro da pandemia. No meio da pandemia, um desempenho de crescimento do PIB do Brasil de 4,6%. O dólar no país está em queda, nossas bolsas, apesar da situação mundial, elas nesse momento estão em alta, então não dá para a gente ficar a todo momento, a todo instante, flertando com o oportunismo político. Não dá, tá? Não tem condição. Aí você me pergunta assim, Cardinal, mas o que o Brasil pode fazer? Bom, o Brasil já condenou na ONU o ataque, condenou por 2 vezes, viu? Votou com a Ucrânia 2 vezes. Condenou na ONU o ataque à Ucrânia, o ataque russo. Condenou. O Brasil condenou. Fazer mais do que isso é o quê? Mandar tropa. Quem é que está mandando tropa? A França mandou tropa para a Ucrânia? Não mandou, né? Vocês viram na matéria aí. A França não mandou tropa. Quem mais está mandando tropa? Quem mais? Me diga aí. Ah, o Reino Unido, que o Boris Johnson ligou para Bolsonaro, pediu o apoio para negociar. O apoio para negociar. Pediu o apoio para negociar. Mas não é para mandar tropa. O Reino Unido não mandou tropa. Eu lembro para vocês que a sigla OTAN, no português de Portugal, é NATO. Então, como essa reportagem é originária de português de Portugal, eu vou colocar aqui. Você presta atenção. Quando a gente fala NATO, é a OTAN, a Organização do Atlântico Norte, que são as forças militares do Ocidente. Então presta atenção, a OTAN recebeu um pedido da própria Ucrânia para fazer uma zona de exclusão aérea. Aí, ó, os russos não poderiam jogar mísseis, os russos não poderiam sobrevoar, não poderiam entrar pelo ar no território ucraniano. A OTAN, né, ou NATO em português de Portugal, resolveu então ajudar a Ucrânia, vai fazer uma zona de exclusão aérea. Presta atenção no que eu estou dizendo, pode comentar aí, viu? Porque é muita hipocrisia. Guerra é um local de hipocrisia, tal como a vida política que a gente está acompanhando, e de mentira, de versões, ou como se diz hoje, né? Hoje em dia, de narrativas. Cada um tem sua narrativa. Presta atenção na decisão da OTAN. A NATO não quer guerra, mas está pronta a defender a segurança territorial da aliança ao centímetro. Palavra dos ministros dos negócios estrangeiros da NATO, reunidos em Bruxelas com parceiros dos Estados Unidos, Suécia e Finlândia. A Ucrânia continuará a receber armamento, mas a aliança afasta a possibilidade de criar uma zona de exclusão aérea. Há motivos para isso, de acordo com o secretário-geral da NATO. Deixamos claro que não vamos entrar na Ucrânia nem por terra, nem no espaço aéreo ucraniano. A única maneira de implementar uma zona de exclusão aérea é enviar aviões da NATO
aviões de combate para o espaço aéreo ucraniano e depois impor essa zona de exclusão aérea derrubando aviões russos. A nossa avaliação é que entendemos o desespero, mas também acreditamos que se fizermos isso, acabaremos por ver algo que terminará numa guerra de pleno direito na Europa, envolvendo muitos mais países. A NATO também conta dar mais apoio à Geórgia e à Bósnia-Herzegovina, até porque os países também podem estar na mira do presidente russo. A Vladimir Putin, os Estados que integram a Aliança Atlântica pedem que aceite a via diplomática, mas o futuro próximo continua a ser uma incógnita. Não procuramos conflitos, mas se o conflito vier até nós, estamos preparados. Existe um nível de irracionalidade com Vladimir Putin e temos de levar isso em conta ao lidar com a situação. Enquanto a ofensiva russa avança na Ucrânia, na União Europeia são cada vez mais as pessoas a sair à rua em protesto. Manifestam alto e bom som a solidariedade com os ucranianos e pedem aos líderes mundiais uma resposta contundente para parar a guerra. Muita gente me marcando pelas redes sociais para eu comentar a situação do Recife e vários outros municípios do estado de Pernambuco que não estão dando o reajuste dos professores conforme a portaria do Ministério da Educação e também o decreto do presidente da República, né? Pois bem, o pessoal não está reajustando. Inclusive, quero lembrar que o governador Paulo Câmara reajustou o salário do professor, inclusive acima do piso nacional. Reajustou. Mas vários municípios estão aí nessa pendenga, incluindo o Recife. O professor da Rede Municipal de Ensino do Recife deflagram greve já nesta segunda-feira. A Prefeitura do Recife afirmou que as negociações com a categoria estão em curso. Na Assembleia, que foi realizada nesta quinta, os profissionais de educação deflagraram greve porque a Prefeitura quer oferecer um reajuste de 13,06%, bem abaixo do reajuste mínimo de 33,23%. Segundo o Sindicato Municipal dos Professores, a paralisação das atividades já começa na segunda-feira. Por outro lado, por exemplo, a Alessandra Noronha me marcou e mandou esse documento aqui, tá? Que é um gráfico provavelmente de alguma emissora que ela fotografou, ela tirou na hora, no momento, e eu estou reproduzindo aqui sobre os salários de diversos estados e suas capitais, respectivas capitais. Recife, 2.886, tá vendo aqui, Recife 2.886, né? E é uma situação danada, né? É uma situação danada. Me marcaram várias vezes aqui sobre essa situação dos professores. Eu digo o seguinte, olha, gente, isso para mim é um absurdo. Como é que a Prefeitura do Recife, que sempre andou na questão financeira, na frente do governo do estado, está numa pindaíba dessa? Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Aliás, em se tratando de saúde e educação, que são verbas carimbadas, o pessoal está deixando a desejar. Recife mesmo já responde no Tribunal de Contas do Estado o problema dos instrumentos musicais comprados em plena pandemia. Instrumentos estão lá no depósito. Mais de 10 milhões de reais. Responde o negócio dos brinquedinhos para a educação. Lembra dessa história? Os celulares. Os brinquedinhos foram 23 milhões, tudo superfaturado. Quer dizer, não tem dinheiro para o professor, as escolas caindo ao pedaço, agora tem dinheiro para fazer licitação fajuta ou tomada de preço fajuta, superfaturada, que aí o Tribunal de Contas está caindo em cima todo santo mês. Todo santo mês tem uma bronca. O fim da exigência da máscara em diversos estados é fato. É fato. Aí muita gente fala assim, porque foi a vacina? Foi isso, foi aquilo. Olha, carece de investigação científica, viu? Carece de investigação científica. Eu não vou, nesse momento, pegar e entrar nessa discussão, até porque
Hoje eu estava vendo a questão do futebol, né? No momento, o maior índice de exclusão de jogadores de futebol numa partida não é a regulação daquele jogador, do atleta, contusão, é Covid. Covid. Então, esses jogadores vacinados com até 3 vacinas, estão tendo Covid, não há resistência do ponto de vista científico você exigir um passaporte para uma vacina que ela não impede que você tenha Covid, não impede que você transmita Covid. Por que essa exigência? Não tem sentido. Não tem sentido. A outra situação que está caindo também, né? Está caindo também, é a máscara. Isso vem caindo no mundo todo. Por exemplo, eu vou colocar aqui na tela, estados flexibilizam o uso da máscara contra a Covid. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, crianças estão liberadas da proteção facial, inclusive nas escolas. São Paulo, a decisão será tomada na próxima semana. Aí diz aqui no texto da matéria, enquanto São Paulo planeja tomar a decisão de flexibilizar o uso de máscaras na próxima terça-feira, ao menos 5 estados já tomaram a decisão, né? Tornaram facultativo o protetor facial contra a Covid. Rio Grande do Sul e Santa Catarina, crianças liberadas do uso inclusive nas escolas. Santa Catarina, assim como Mato Grosso do Sul, Maranhão e Rio de Janeiro, já não obrigam o protetor facial em ambientes abertos. Você no Rio de Janeiro já pode andar na rua sem máscara. Distrito Federal, o uso de máscaras deixará de ser obrigatório em locais abertos já a partir desta segunda-feira. Aqui, ó. São Paulo, terça-feira vão tomar a decisão, tá? Ó, se São Paulo cair a máscara, cai no resto do país, né? Aí, um estado cheio de mimimi, cheio de conversinha, né? Um dizendo que é o papai da vacina, outro a vovó da vacina, titio, não sei o quê. Então, se cair, acredito eu, em São Paulo, cai no resto do país. A Covid preocupa muito, muito. O Ministério da Saúde está estudando, assim como o Reino Unido, a Dinamarca, a Suécia, a Espanha, transformar a pandemia numa endemia. Aí tem um bocado de cientista discutindo, falando, não sei o quê, papapá. Sim. Vocês têm alguma solução? A gente vai viver nessa para sempre, né? Com uma vacina que mesmo você tomando 3, 4 doses, você pega. Tá? Eu não vou aqui discutir o evento morte, né? E poderia até discutir diante do relatório do Ministério da Saúde do Reino Unido, que demonstra a mortalidade de vacinado e não vacinado. Não vou entrar aqui nessa polêmica, não. Tá? Não vou entrar, não. Mas poderia, para simplesmente desmentir. Alguns secretários de saúde estão falando um monte de besteira e mentira. Mentira. Mas eu não vou entrar nessa polêmica, tá? Não vou entrar. Então, neste momento, por que os países estão tomando a decisão? Você toma 1, 2, 3 doses, 4. Tem país que está dando a 4ª. Inclusive aqui no Brasil, São Paulo, estado, quer dar a 4ª dose. Pois bem, beleza, tranquilo. Aí o seguinte, você toma a vacina, você está imunizado? O cara tem Covid de novo. Então, se ele tem Covid, e até com sintomas, tem um ator famoso que vivia falando aqui, está lá internado. Vivia falando, conversando. Tomou 3 doses. 3. Beleza. É polêmico isso? É muito polêmico. Agora, uma coisa você precisa entender. Você precisa entender. Os países desenvolvidos já perceberam que não adianta o mimimi. Você pode até defender que isso funciona, aquilo, não sei o quê, mas na prática, o que vai, neste momento, acontecer é que o mundo vai reabrir. Até a França, que vinha se segurando, resolveu suspender as restrições, inclusive o tal passaporte.
A partir de 14 de março, as restrições à Covid-19 em França passam a ser residuais. O primeiro-ministro francês anunciou que acaba a obrigatoriedade do uso de máscaras, exceto nos transportes públicos, e a suspensão do certificado digital. Uma decisão tomada porque, frisou Jean Castex, a situação está a melhorar graças ao esforço coletivo e às medidas que foram tomadas. O número de casos diários ainda é elevado, mas tem vindo a diminuir e a pressão sobre os hospitais também. Um anúncio feito no dia em que Emmanuel Macron se lançou como candidato a um segundo mandato presidencial. As sondagens dão-lhe uma vitória à segunda volta, seja quem for o adversário. Então deixa eu mostrar para vocês o gráfico aqui da França. Aqui são os novos casos, você vê que é uma queda. Agora o que me chamou a atenção é isso aqui, ó. Presta atenção, vou clicar em mortes. Apesar de ter uma queda em novos casos, na questão de mortalidade por Covid, há um aumento no território francês. Esse aqui é o último dado que eu tenho aqui, tá? Existe um aumento, você pode observar o gráfico, inclusive o dado de 3 de março é superior à média dos últimos 7 dias. Lembrando que a França é bem menor que o Brasil, né? Então vamos agora na questão da vacinação na França. A França está com 77,6% da população totalmente vacinada. Olhando aqui no Brasil, tá? Primeiro, deixa eu sair de morte, deixa eu aqui para a questão de casos. Ó. O gráfico é muito parecido com o gráfico francês. Queda de casos. Na questão da mortalidade no Brasil, nós estamos diferentes da França. Nós estamos em queda neste momento na questão da mortalidade, enquanto os franceses estão enfrentando uma alta. E na questão da vacinação, nós estamos com 73% da população vacinada, muito próximo da vacinação que a França tem neste momento. Você já deu uma olhadinha lá no Banco Central, no valores a receber, se você tem aquele dinheirinho esquecido lá, né? Bom, o seguinte, a partir da segunda-feira tem uma reformulação no site do Banco Central. E mesmo, se você tentou e não apareceu dinheiro, pode aparecer dessa vez. Presta atenção. O novo site do Banco Central já está disponível para consultas. Desde 14 de fevereiro, quando o banco anunciou o dinheiro esquecido, mais de 105 milhões de pessoas tiveram acesso ao sistema. É o caso deste morador de Rio Branco, no Acre. E o que eu pretendo fazer com o dinheiro? Dependendo do valor. Comprar mantimentos para casa, comprar alimentos. O Banco Central estima que há cerca de 4 bilhões de reais em valores deixados em contas nas instituições financeiras nessa primeira etapa, com um total de 28 milhões de pessoas e empresas para receber o crédito. Para consultar, basta acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br. É necessário ter em mãos o CPF, no caso das pessoas físicas, ou o CNPJ, no caso das empresas. A página vai informar uma data para consultar os valores. Na data informada, é preciso entrar novamente na página de valores a receber e fazer o login gov.br, se não tiver, para acessar o sistema. Ao consultar o valor, será possível solicitar a transferência. O dinheiro poderá ser creditado em conta corrente ou em conta Pix. O Banco Central faz um alerta aos cidadãos que o único canal é o site indicado para o resgate dos valores. Outra situação que tem a ver com a economia e sobre dinheiro, mas só que não é dinheiro para receber. É se você quer comprar alguma coisa. Já deu uma olhadinha na sua loja de preferência? Lembrando que nosso site, o cardinal.com.br, você tem no setor loja a nossa parceria com a loja do Magazine Luiza, que é a loja do Cardinal no Magazine Luiza, né? Você já pode aproveitar isso que eu vou dar de notícia agora, tá? Também na descrição do vídeo tem o link direto para a nossa loja, tá? Dá uma olhadinha na descrição desse vídeo que você pode ir direto para a nossa loja. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte, você entrou lá no site do Valores a Receber, aí tem um dinheirinho, tá sobrando. Aí você quer aproveitar porque você quer comprar, sei lá, uma geladeira, ou então aquela sonhada Airfryer que eu falei aqui. É um fogão novo, que a gente chama de linha branca, né? De eletrodomésticos, de produtos industriais. E o IPI
por decreto do presidente da República, e esse decreto já está valendo, foi reduzido o imposto federal sobre esses produtos, até carro. A medida deve diminuir o preço dos automóveis e de eletrodomésticos da chamada linha branca, como geladeiras, máquinas de lavar roupa e secadoras, além de outros itens industrializados. Para a maior parte dos produtos, a redução foi de 25%. Já os automóveis tiveram redução menor na alíquota, 18,5%. Produtos que contenham tabaco não tiveram redução do imposto. Isso deve gerar um aumento de demanda desses produtos, porque fica mais barato. Isso também permite que a indústria diminua a carga tributária e, com isso, possa produzir mais. Segundo cálculos do Ministério da Economia, a redução do IPI vai representar uma renúncia tributária de mais de 19 bilhões de reais em 2022 e de quase 21 bilhões no ano que vem. De acordo com o governo, existe espaço fiscal para isso, já que a arrecadação federal em janeiro de 2022 somou mais de 235 bilhões de reais, um volume recorde que representa 18% de aumento em relação ao mesmo mês do ano passado, já descontada a inflação do período. Para Gabriela, que sonha em mobiliar a casa, a medida veio em boa hora. Eu acho que uma redução ela é muito bem-vinda, né? Porque sempre que tem essas reduções, isso favorece mais para a gente, para a população, adquirir imóveis, né? Isso é muito importante, aumenta o poder de compra também, né, da população, e isso é muito bom. O Jadson sentiu no bolso o aumento do preço dos eletrodomésticos durante a pandemia e já faz planos para aproveitar a redução nas alíquotas do IPI. Estou precisando de uma geladeira, precisando de uma TV nova, né? Quem sabe? Pode ser dessa vez aí. Deixa eu voltar ao tema inicial deste programa, desse bate-papo com você. Lembrando que você, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho, para que toda vez que eu coloque um vídeo novo, você receba a notificação. E ó, é muito importante que você comente, que você compartilhe até no seu grupo de WhatsApp. Você vai ajudar bastante o Cardinô, viu? Quer dar uma ajudinha aqui pro Cardinô? Compartilha, se inscreva no nosso canal. A questão do risco nuclear vai além de míssil que possa ser lançado em algum país, pelos Estados Unidos, pela Rússia, pela França, pelo Reino Unido. Todos esses países têm mísseis nucleares. Inclusive, tem mais de 100 mísseis nucleares no território europeu que não são mísseis dos países europeus. São mísseis que foram colocados pelos Estados Unidos em alguns países que são da OTAN e que não têm tecnologia nuclear, mas tem míssil nuclear instalado lá, que é outra bronca que está sendo discutida nesta guerra. Quando houve o ataque à maior usina nuclear da Europa ontem, todo mundo ficou com muito medo. Mas já existe agora uma informação que é oficial, que eu vou trazer para vocês, que o ataque não atingiu os reatores. A Agência Internacional de Energia Atómica garante a integridade dos reatores da central nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia. As instalações foram atingidas esta madrugada por um projétil. O ataque provocou um incêndio que fez soar os alarmes em toda a Europa. É importante dizer que nenhum sistema de segurança dos 6 reatores da central foi afetado. E não houve libertação de material radioativo. Neste âmbito, o sistema de controle de radiação é importante. E os sistemas que temos para medir as radiações também estão plenamente funcionais. O edifício atingido servia como centro de formação. Rafael Grossi diz que a situação é demasiado grave para ser ignorada, por isso propõe-se mediar uma reunião de trabalho entre representantes russos e ucranianos em Chernobyl para definir os próximos passos. A guerra é um problemão quando a gente fala de informação, tá? Eu me lembro que tive a oportunidade de fazer a cobertura com agências internacionais da Guerra das Malvinas, né? Quando
a Argentina resolveu retomar as Ilhas Malvinas e o Reino Unido atacou. Num primeiro momento, as informações davam conta de que a Argentina estava resistindo, estava fazendo um calo medonho no Reino Unido. Mentira. Tudo mentira, muita conversa. Essa guerra agora, num primeiro momento, a gente tinha informação, e até comentei isso com vocês, que poderia durar 2 dias, 2, 3 dias. E está durando esse tempo todo. Está durando esse tempo todo. Tem uma informação de um site que eu confio, né, que está fazendo uma transmissão com notícias, checando. E esse site trouxe uma informação, eu até exibi as imagens aqui, de uma coluna russa, logo no início da guerra, primeiro dia que foi destruída, quando tentou entrar na Ucrânia. Uma coluna de caminhões, até tanques. Ali apreenderam um documento russo falando sobre a guerra. E o documento dá a entender que esses primeiros dias, esses primeiros momentos, segundo previa o próprio Kremlin, a Rússia, esses primeiros momentos devem durar 15 dias. 15 dias, vê, imagina. Tanto é que nós tivemos 2 declarações importantes. Da ONU, uma declaração do presidente da ONU, dizendo que a guerra, o pior está por vir, e o Macron, que conversou com Putin há 2 dias, conversou por telefone, e disse que coisas muito ruins ainda poderiam acontecer. Previsões terríveis, né? Por quê? Fala-se assim, não, mas a Rússia não dialogou, colocou até um corredor para que as pessoas possam sair. Sim, o Putin lá é acostumado com isso. Ele dialoga, mas não cede. Poucos dias após reconhecer unilateralmente a independência de 2 regiões separatistas na Ucrânia, Vladimir Putin prestou tributo ao soldado desconhecido no Dia do Defensor da Pátria, na Rússia. No momento em que a União Europeia e os membros da NATO preparam sanções para penalizar a violação russa da soberania ucraniana, Putin emitiu uma nova declaração. O nosso país está sempre disposto a um diálogo aberto e honesto e pronto para procurar soluções diplomáticas para os problemas mais complicados. Mas quero repetir, os interesses da Rússia e a segurança do nosso povo são uma prioridade sem discussão. Os receios internacionais de uma ofensiva russa iminente aumentam. O porta-voz do governo francês acusa Putin de, na segunda-feira, ter negado a Ucrânia como país soberano ao reconhecer as regiões separatistas. O homólogo japonês disse que o G7 vai coordenar uma resposta à Rússia e a chefe da diplomacia britânica acusa Putin de só ter olhos para a invasão da Ucrânia e fez novo aviso. Não vimos ainda uma invasão de grande escala, mas somos muito claros. Se Vladimir Putin agravar as suas ações na Ucrânia, nós, a comunidade internacional, vamos agravar as nossas sanções. Imagens de satélite do sistema Maxar parecem mostrar tropas russas em trânsito para junto da fronteira com a Ucrânia e para a Bielorrússia. Perante as ações, mas sobretudo após o discurso degradante para Kiev de Putin na segunda-feira, o primeiro-ministro ucraniano diz ser impossível aceitar as exigências russas de a Ucrânia abdicar da Crimeia, de retirar os militares do leste e rejeitar a NATO. É impossível aceitar essas exigências por uma Ucrânia independente e soberana e mesmo para mim como primeiro-ministro. E no leste, os bombardeamentos prosseguem e atingiram esta terça-feira esta central elétrica em Shastia, na zona controlada pelo governo na região de Luhansk. O incêndio deixou 40.000 pessoas sem luz. A Ucrânia decretou, entretanto, a incorporação nas Forças Armadas dos reservistas com idade entre os 18 e os 60 anos e declarou o estado de emergência. Os moradores da Europa já interpretam esse risco de algum problema nuclear como uma situação evidente, principalmente depois do ataque que durou até a madrugada de hoje a maior usina nuclear da Europa, que fica exatamente na Ucrânia, inclusive 10 vezes maior que Chernobyl, que já provocou todo aquele desastre. Na Bélgica, por exemplo, já tem uma corrida às farmácias. O medo de uma guerra nuclear faz os belgas correrem para as farmácias para comprarem comprimidos de iodo. Segundo a Associação Farmacêutica Belga, esta segunda-feira quase 30.000 pessoas pediram o medicamento.
Sentir-me um pouco insegura se não estivesse. Se alguma coisa acontecesse, ficasse bloqueada e não tivesse algo em que me apoiar. Mas honestamente espero que não seja necessário. Desde 2018, o governo disponibiliza gratuitamente comprimidos de iodo nas farmácias, como parte do plano de segurança nuclear. Os farmacêuticos belgas afirmam que só devem ser tomados em caso de catástrofe atómica. Isto sempre esteve planeado para um incidente nuclear, ou seja, em caso de explosão, vemos uma nuvem radioativa chegar e tomamos isto. No caso de uma bomba nuclear, e é disso que falamos, penso que teremos outras preocupações, em vez de engolirmos o nosso comprimido de iodo. A Agência de Controlo Nuclear da Bélgica tweetou que a guerra na Ucrânia não é motivo para adquirir um medicamento. Queria desejar a vocês um ótimo final de semana. Muito obrigado pela audiência. Um bom dia.